Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua Olá, vida. Olá, queridos, bom dia, minha gente. Muita paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus. Amo demais essa palavra paz, no hebraico shalom, a paz que vem direto do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Amo demais as palavras de Jesus que disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então receba esta paz de Cristo aí no seu coração, na sua mente, na sua vida, no seu lar. E é isso porque nós temos esse maravilhoso Deus, chamado aí o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Então seja muito, mas muito bem-vindo a mais um dia, em mais uma manhã do Agir de Deus. E hoje já é terça-feira especial do Agir de Deus. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer para nós, né? No dia de hoje tem muita coisa boa. Você que já ouve logo pela manhã, então você tem que aproveitar bem esse dia, viver na sua essência, com alegria, com fé, com expectativa, com esperança, com bastante trabalho, muitas vezes, não é verdade? O nosso Deus está sempre dizendo: esforça-te que eu te ajudarei, não temas, eu sou contigo. Tem milhares e milhares e milhares de promessas do Senhor para conosco. Então você não está só, nós estamos juntos e unidos em Cristo, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então hoje é dia de celebração, hoje é dia de provisão, hoje é dia do agir de Deus. Como sempre, Deus sempre agiu e continua agindo no dia de hoje. Então fique com a gente que só está começando a manifestação do poder de Deus nesta manhã. E tem algumas recomendações aqui da palavra de Deus para você. Olha só, se você está aí ansioso, ansiosa, olha o que diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 6 em diante. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você está ansioso. Ansiedade é você trazer problemas do amanhã, do futuro para agora. E são coisas que nem vão acontecer. Então, se você acordou ansioso, ansiosa, olha o que Deus está falando para você. Olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Olha que legal, ele tem cuidado de vós, né? Então, se você ficar preocupado com o amanhã, ficar ansioso, você só vai se desgastar. Não compensa, não vale a pena. Então vamos viver o hoje, acalma o seu coração, porque Deus tem algo novo para você no dia de hoje. Mas ele diz mais, ele fala assim: olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então você percebe aqui que esse é o nosso adversário. Então o teu adversário não é uma pessoa, né? Por mais que você esteja enfrentando algum tipo de conflito com alguém, parece que aquela pessoa é o teu adversário, mas sempre por trás tem uma força oculta do mal, vamos assim dizer, né? Então a Bíblia está dizendo que a gente tem que ficar sóbrio, vigilante, né? Esse nosso adversário aqui, ele anda em derredor, né? Ele não está ao nosso redor. Quem está ao nosso redor é Jesus, né? A proteção divina. Mas ele anda ao derredor. Ele bramando como leão. Não é o leão. Ele não é um leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, né? Mas bramando como? Como? Não é um leão. Como leão, um imitador, né? Buscando a quem possa tragar. Mas ele fala o quê? Ao qual resistir firmes na fé. Então você vai observar que todo dia a fé tem que estar presente.
Ontem eu falei sobre fé, junto com a pastora Eva, a gente ministrou uma palavra muito bacana. E aí, porventura, se você não ouviu a palavra de ontem, ficou muito interessante, já está no nosso canal no YouTube. Então você pode se inscrever lá no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá, tem o seu canal no YouTube. E a mensagem de ontem foi muito legal. Falamos bastante sobre fé, foi interessante mesmo. Estava observando lá, também ouvi depois que ficou gravado, eu fui dar uma olhada. Então vale a pena. E hoje é um novo dia e precisa da fé. Resistir firmes da fé. A fé todo dia. Com fé nós vemos coisas que quem não tem fé não enxerga. Sabia disso? Quem tem essa verdadeira fé em Cristo, nas suas promessas, na sua palavra, enxerga longe, irmão. Enxerga longe. Quem não tem essa fé, ele se torna uma pessoa cega espiritualmente, entendeu? Tem muita gente que enxerga bem com os olhos físicos, mas espiritualmente é cego, né? Não está enxergando as questões espirituais. Olha que interessante, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, o verso 29, olha que interessante isso aqui. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, pela fé. O que, intentando os egípcios, se afogaram. Então os egípcios não tinham fé em Deus, não tinham aliança com Deus. Então eles se afogaram, se deram mal, entendeu? Mas o povo da fé, o povo que Deus estava cuidando ali, passaram o mar vermelho como em terra seca. O mar se abriu, né? E passaram como terra seca. Por quê? Pela fé. É a fé, é isso aí. O verso 30, Hebreus 11, 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. 7 dias. Olha que interessante, hein? É pela fé, pessoal. Então você vai derrubar esse muro aí da miséria, da tristeza, esse obstáculo aí que é mal, vai cair em nome de Jesus pela fé. Então não seja incrédulo, mas crê somente, entendeu? Essa palavra, não seja incrédulo, mas creia. Creia no poder de Deus, né? Busque seguir os ensinamentos de Jesus, da sua palavra, busque praticar os princípios da palavra de Deus. Tudo isso gera fé no seu coração, entendeu? Por que é importante a fé? Porque Jesus, numa cidade, ele falou, olha, aqui eu não pude fazer muitos milagres. Não que isso vai impedi-lo necessariamente, né? Mas ele diz assim, e não fez ali muitas maravilhas. Quer dizer, ele fez algumas, ele não fez muitas, por causa da incredulidade deles. Então, onde há um ambiente de incredulidade, Deus pode agir ali, mas não vai atingir a todos. Entendeu a revelação? Olha que revelação sensacional da palavra de Deus. Olha só. Então, num ambiente em que existe fé, crença em Deus, vai ter milagres e maravilhas ali. Entendeu? Vou repetir aqui. Está escrito aqui em Mateus, né? Mateus, capítulo 13, a partir no último versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, né? Então, deixar bem claro. Onde tem um ambiente de incredulidade, não é que Deus, Jesus, não possa agir. É porque o coração daquelas pessoas estão cegos, endurecidos, incrédulos. Então Deus não manifestará suas maravilhas ali. Mas se houver um grupo que crê, que acredita, Deus se manifestará naquele lugar. Entendeu? Porque o pessoal dizia o seguinte sobre Jesus, né? O pessoal falava assim, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Olha que interessante, hein? Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Esse aqui é o famoso, né? Às vezes as pessoas não valorizam você, né? Às vezes o próprio pessoa da casa, os colegas não te valorizam, não dá nada para você, não é verdade? Pois é. Mas Jesus, ele tem um plano especial para mim e para você. E quando eu aprendi isso aqui, a minha vida melhorou bastante. Porque o ser humano, ele busca
aprovação dos outros, mas tem gente que te aprova, mas é falso, não é verdadeiro, entendeu? Tem muita falsidade nesse mundo, né? Então, o importante é você estar alinhado com os planos de Deus, com os projetos de Deus. E se Deus falou, tá falado, meu, manda ver em nome de Jesus, tá? Pare de ficar ouvindo aí gente que não te apoia, pare de ficar ouvindo aí conversa fiada, como diz no popular, né? Para de ficar ouvindo gente incrédula, gente que não acredita no teu potencial. Ame essas pessoas, mas não fica dando ouvido a esses pessimistas de plantão. Tem muita gente pessimista, em todo lugar tem os pessimistas, os incrédulos, tem de tudo. E o pior incrédulo, sabe qual que é o pior incrédulo? Penso eu, é aquele que se diz cristão, mas às vezes é pior que um ímpio, né? Isso é pior. Ele tem uma máscara que serve a Deus, mas é um incrédulo, não acredita em nada e ainda é uma pessoa chata ainda, entendeu? É uma palavra meio forte isso aqui, mas é a verdade, né? Tá certo? Então, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Por isso que ele não fez ali muitas maravilhas, né? Por causa da incredulidade da galera ali, no ambiente ali, né? Então, mas você, eu creio que você não é essa pessoa. Você é uma pessoa da fé, você nos recebe aí com tanta alegria aí na sua casa, na sua cozinha, tomando aquele cafezinho gostoso, ou talvez ainda está no quarto se levantando, se arrumando. Outros estão a caminho do trabalho, a caminho da faculdade, outros estão de férias, tem gente que está de férias nesse mês, na verdade, né, do trabalho. E outros estão no trabalho, né? Estão trabalhando e conseguem trabalhar, ouvir a gente, ouvir a palavra, né? Isso é muito bom. Então seja muito bem-vindo, né? Sejam bem-vindos mesmo a essa programação especial da fé. Agindo Deus, quem impedirá? A fé em primeiro lugar, a fé em Jesus. Porque quem que é o autor da fé, diz a Bíblia? Quem que é o autor da fé? Jesus, por isso ele em primeiro lugar. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito, vou mostrar na Bíblia. Eu falo e gosto de mostrar na Bíblia, pessoal. É isso aqui. Aqui tem Bíblia, aqui tem palavra e oração, né? É isso mesmo. Então vamos tomar posse aí da palavra de hoje. Você já está sendo abençoado, hein? Tem gente sendo abençoada nesse momento com esta reflexão aqui introdutória, né? Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha que lindo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então é Jesus. Então quando a gente fala de fé, dessa fé em Jesus, que ele é o autor. Ele é o autor, consumador da fé. Ele é o autor. Então ande com o autor da fé, porque assim você está seguro, o mal vai bater em retirada, a ansiedade vai embora e vem sobre você força, ânimo, alegria para o seu coração. Amém, gente? Então essas são as primeiras palavras iniciais, nossas pérolas de sabedoria. Hoje eu vou ler, depois de eu ler esse texto aqui, essa reflexão, aí eu já entro na oração. Então você que gosta de separar o seu copo com água, né? Talvez uma peça de roupa, alguma coisa, um objeto aí para oração, sua pasta com os documentos, alguma coisa que tem que ser resolvido aí, vamos pôr nas mãos de Deus, que nós cremos em milagres, né? Nós cremos em milagres, palavra de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele está falando que é tudo. Se é tudo, é tudo. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então estamos em conexão com os céus. E quando você tem fé, os céus se abrem, a glória de Deus se manifesta e vem bênção, vem provisão. Então pode glorificar o nome de Jesus, porque estamos debaixo de uma unção de crescimento, uma unção de salvação, de libertação, de cura divina, de restauração conjugal, restauração familiar. Aleluia! Oh, glória! Há uma unção do Espírito Santo muito forte nesta manhã de fé e milagres. Então, já após eu ler essa mensagem, eu já oro com todos vocês. A reflexão para esta terça-feira. Há momentos na vida em que tudo à nossa volta parece indicar que não há saída, que o caminho está fechado e que alcançar o que desejamos está além das nossas forças. Mas para Deus, o impossível não existe. Ele abre portas onde só vemos paredes e nos leva adiante quando nossos pés hesitam.
A Bíblia nos traz a poderosa promessa em Lucas 1,37. Porque para Deus nada será impossível. Se você, ou se hoje você enfrenta desafios que parecem intransponíveis, lembre-se de que o Senhor tem o poder de transformar qualquer cenário. Ele sustenta, fortalece e conduz aqueles que nele confiam. Não há tempestade tão forte, nem montanha tão alta que ele não possa vencer. Mantenha sua fé viva e permita que Deus guie seus passos. O impossível de hoje será o testemunho de vitória de amanhã. Que esta terça-feira seja abençoada e repleta da certeza de que Deus sempre age no tempo certo e de maneira perfeita. A Bíblia também diz que os planos de Deus são os melhores. Aquilo que não chegou ao meu coração ou ao teu coração, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O nosso Deus nos ama, Ele tem planos maravilhosos para mim e para você. Creia nesta palavra. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por este dia profético, por esse dia que o Senhor está nos inspirando a mim e àqueles que estão nos ouvindo, Pai. O Senhor sabe que do outro lado tem muitas pessoas que fazem deste momento um devocional, fazem deste momento um momento de culto ao Senhor Jesus, estando nos ouvindo pelo rádio, online, ou seja, pelas ondas amigas do rádio, como também pelas redes sociais, pela internet, pelo canal do YouTube. Então é um momento em que nós nos unimos neste momento de fé, confiantes na Tua poderosa mão, nos dando proteção e livramento. Agradecemos pelos testemunhos do dia de hoje, que o Senhor deu livramentos a várias pessoas, porque são mães que oram, pais que oram, pessoas que pedem a Tua bênção para ele e para a sua descendência, para a sua família. E nós estamos unidos agora em Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, unidos como intercessores agora, em prol de todos aqueles que estão dando crédito à palavra da fé e a esta oração da fé, que os milagres criativos possam acontecer neste momento. Haja a manifestação da sua glória, do seu poder, com sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Nós colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando, ou mesmo aqueles que não vão chegar, mas tem alguém do outro lado orando com a gente. Alguns até param tudo para orar com a gente, Pai. Senhor, libera a Tua graça e o Teu favor sobre cada família, cada ouvinte. São homens e mulheres, pessoas que estão clamando a Tua misericórdia sobre a família, sobre a sua cidade, sobre a nação brasileira. É o povo em oração, de norte a sul, leste a oeste, o povo unido na fé, confiantes nas Tuas promessas e sabendo que o Senhor tem nos livrado de todo mal, porque Tu és o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações, e nós confiamos somente em Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inimigo, aquele que venceu tudo, o Todo-Poderoso, aquele que vive eternamente, o Rei da Glória. Senhor, abençoe a cidade de Curitiba, abençoe a região metropolitana, abençoe o estado do Paraná e toda a nação brasileira, Pai, de norte a sul, leste a oeste, onde estamos chegando com este momento da prece, da oração do dia, que esta oração alcance vidas, que pessoas sejam curadas de doenças incuráveis pela medicina. Talvez a medicina, a ciência não resolve esse problema, Pai, mas o Senhor é o Deus do impossível e nós cremos em milagres criativos. Eu oro em prol da saúde física, mental e emocional deste nosso ouvinte e repreendo agora espírito de enfermidade, espírito
espírito de enfermidade, se algum membro desta família está sendo, Senhor, vítima, Senhor, de um trabalho que foi feito na esquina, na encruzilhada, nas matas virgens, alguma encomenda do mal que foi feito para tentar destruir essa pessoa, este casamento, e essa pessoa não tem Jesus, mas tem alguém da família que está orando comigo agora, e nós repreendemos que essa praga, essa peste, este mal que foi encomendado, vai ser desfeito hoje, agora, em o nome de Jesus, porque Tu és o Deus poderoso, o Senhor vê tudo, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo, e a Tua palavra diz que uma árvore, ou seja, nenhuma folha de uma árvore cai sem o Seu consentimento, sem o Senhor saber, e todos os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, o Senhor sabe de tudo, de cada detalhe, de cada um de nós. Então por isso que estamos orando nesta fé, crendo no milagre, na provisão, que aqueles, ó Pai, que outrora eram bênçãos, e hoje talvez não são tão bênção quanto eram, porque talvez se afastaram da fé, talvez se escandalizaram com as pessoas que dão mau testemunho, talvez aconteceu alguma coisa, Pai, e essa pessoa, ela se frustrou, ficou frustrada com pessoas, e ela misturou as coisas e acabou afastando-se da Tua presença, Pai. Mas restaura essa pessoa, use, Deus, de misericórdia para que esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa volte para servir ao Senhor, volte para servir ao Senhor, ó Pai. Nós Te pedimos salvação neste lar, restauração espiritual, restauração da saúde física, restauração da saúde emocional, restauração também da saúde econômica e financeira. Inclusive, Senhor, libera uma bênção extra para aqueles que são parceiros do nosso ministério, para aqueles, ó Pai, que estão precisando de uma provisão financeira, de um milagre econômico. Tu és o Deus que fez aparecer dinheiro na boca de um peixe. A Tua palavra diz isso no livro de Mateus, que o Senhor falou para Pedro ir pescar, e o primeiro peixe que ele pescasse teria o dinheiro suficiente para pagar o imposto, para pagar aquela taxa daquele templo que o Senhor utilizou ali, e assim aconteceu. E nós pedimos esse mesmo milagre, que venha os peixes com os recursos financeiros, para que cada um possa cumprir com os seus compromissos da sua pessoa física, da sua família, do seu lar, como também da sua empresa e dos seus negócios. Abençoa aquele que tem o seu próprio negócio, a sua empresa, o seu comércio, os empreendedores, os empregados CLT, os empregados autônomos, profissionais liberais. Senhor Jesus, sim, nós pedimos sim todo tipo de bênção que o Senhor tem para nós pedimos sim o suprimento financeiro, o socorro financeiro, porque Tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor. Por isso que nós pedimos a Ti. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração essa água se transforme em um remédio espiritual. Abençoa, Deus, a chave da casa, a chave do carro, da loja, do comércio, a escritura, o compra e venda. Abençoa este objeto ou esta peça de roupa que o ouvinte separou de alguém que está enfermo ou que está nos vícios. Que seja hoje o dia da grande libertação, porque hoje é o dia de libertação, de cura, de salvação, de milagres e também de adorarmos ao Senhor. Que assim seja. Senhor, fortaleça a fé de todos, e peço, Senhor, também a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, sobre o nosso país, Pai, que o Senhor venha intervir nessa nação, que o Senhor tem esse poder para mudar tudo. Assim nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor está cuidando de cada detalhe, e aonde chegar esta prece, esta oração, e quem ouvir seja impactado pela mesma, e onde chegar essa oração, chegue os milagres de Deus. Em nome de Jesus oramos, agradecido por tudo, Pai, pela vida, pela saúde, pela paz e, acima de tudo, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.